Vivo com a live Cleverson Vale e hoje nós vamos conversar com o Éder Bizutti, ele que é diretor de estratégias do Pense Laranja. É uma alegria estarmos juntos nesta noite para conversar sobre essa estratégia Pense Laranja. Convide amigos, convide pessoas para estar conosco e se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui embaixo que nós vamos endereçar a ele, tá bom? Ele já chegou, vamos convidá-lo. Olá, Boa noite, Éder. Tudo bem? boa noite, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Prazer imenso tê-lo aqui na nossa live nesta noite para falar do assunto que você domina já há mais de uma década, né? O Estratégia Pense Laranja. Nós vamos, antes de mais nada, apresentá-lo aos nossos convidados, além das pessoas que estão entrando, essa live fica gravada e muitas pessoas terão acesso, tá bom? Ok. Éder Bizutti é diretor de estratégias Pense Laranja. Desde muito jovem, tem influenciado a próxima geração a colocar a sua fé em Jesus. Hoje ele dirige um ministério de família da Igreja Pedra Angular, em Campinas. Sua experiência com a estratégia Pense Laranja e todo o material já somam mais de 10 anos. Em 2017, serviu como diretor de uma igreja americana no setor de ministério infantil. Como que é o nome da igreja? Echo Church. Ok. Nos últimos anos, tem ajudado igrejas, líderes e famílias ao redor do país e do mundo a implementar a estratégia do Pense Laranja, uma estratégia que busca unir a influência da igreja e da família para conduzir a próxima geração a um relacionamento com Jesus Cristo. Éder, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós queremos, nesse começo, saber um pouco como que você conheceu a Jesus Cristo. Fale um pouquinho a respeito da sua conversão. Certo. Eu nasci em lar cristão, né? Meus pais são cristãos, então eu já cresci num lar cristão. Então, desde pequeno eu já tenho ouvido a palavra de Deus, eu tenho aprendido sobre a palavra de Deus. E aos meus 12 anos de idade foi quando eu tomei a decisão de me batizar, de aceitar Jesus verdadeiramente, né? Proclamar isso. E desde lá eu tenho seguido a Cristo e tenho tentado levar essa mensagem também para o resto do mundo, né? Então, desde pequeno eu já tenho algum envolvimento com o ministério, com a igreja, né? Já nasci no lar cristão, né? Que bênção, né? Eu também nasci no lar cristão e muitas pessoas falam, deve ser ruim, não conhecer o mundo. Não, é muito bom. É Graças muito ao a Deus que nós contrário. experimentamos esse mundão, né, Éder? Não é verdade? É isso Já mesmo. somos privilegiados, nascer no lar cristão, nunca ter se desviado e servindo a Jesus desde tenridade. É isso aí. Fale um pouquinho sobre como que você conheceu a estratégia Pense Laranja e depois nós vamos saber o que significa isso. Como que você conheceu? Certo. Eu comecei a trabalhar com o Ministério de Crianças bem jovem, né? Então, desde muito jovem, eu já trabalhava na igreja com o Ministério de Crianças e estava envolvido com todo esse departamento. E eu sempre procurava saber informações sobre ministérios relevantes, ministérios que eram importantes e que poderiam me ajudar a liderar o ministério de uma forma melhor, né? Então, quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu já liderava no ministério na igreja. Eu comecei a liderar bem jovem, comecei com 12, 13 anos, eu já comecei a liderar uma sala com crianças na igreja, né? E eu sempre procurava materiais e ferramentas para poder utilizar no ministério, né? E em uma dessas buscas por materiais, eu acabei encontrando o Orange. Na verdade, tinha a Sue Miller, que era a líder do Promised Land, antigo Promised Land, que depois acabou indo ajudar o Red Joyner a fazer o Orange. Eu falei, o que está acontecendo ali que pode ser interessante para eu trazer para o Ministério de Crianças da minha igreja local, né? Então, eu comecei a procurar sobre informações, o que estava acontecendo no mundo
que pudesse me ajudar a ter um ministério melhor. E numa dessas buscas eu acabei me trombando com o Red Joyner, né, que é o, o pastor que foi o fundador do Orange lá nos Estados Unidos, Pense Laranja aqui no Brasil. Né? Então, isso faz o que? Uns 15 anos, mais ou menos, né? Que essa história começou, que ele começou a divulgar alguns vídeos, ele colocava algumas amostras do que eles estavam fazendo há muito tempo atrás. E aí eu comecei a me envolver, procurar saber sobre esse ministério, o que que era essa estratégia, como é que funcionava, e o que que isso poderia funcionar na minha realidade, né? Como é que eu poderia aplicar essa estratégia do Ministério de Crianças na minha realidade aqui, né? Então, começou lá Na atrás. realidade, você já dominava o inglês e Uhum. você foi pesquisar na internet ministérios para crianças fora do Brasil, é isso? Exatamente, exatamente. Então, E aquelas aí buscas descobriu públicas, esse esse Pense ministério. Laranja. Isso, e aí eu descobri Uhum. por uma outra missionária, na época, uma líder de Ministério de Crianças, que estava trabalhando nessa organização, né? Eu acabei falando o que que ela está fazendo nessa organização, o que que eles estão desenvolvendo, e nessa curiosidade de querer entender um pouco o que eles estavam desenvolvendo, que eu acabei conhecendo o Orange, o Think Orange nos Estados Unidos, né? O nome é o mesmo nos Estados Unidos, também significa Pense Laranja lá, ou aqui o Pense foi colocado só no Brasil? A Lá também estratégia é chama Pense Pense Laranja, né? A estratégia é Think Orange, né? Que eles chamam em inglês Think americano, Orange. ok. E no inglês eles têm essa diminuição das palavras, né? Então eles chamam de orange só, né? Só de laranja. No Brasil a gente resolveu Mas é colocar como Pense Pense Laranja Laranja, também. como Pense Laranja. Isso. A gente acabou Ok. colocando Pense Laranja para não ficar uma palavra isolada, né? Uhum. Mas o que então vem a ser o Pense Laranja? Os nossos convidados falam, mas o que é essa estratégia? Claro, nós conversamos ontem, né? Eu acho que foi Isso, ontem que nós segunda-feira, isso. conversamos. Ela é algo recente, chegou ao Brasil recente. Fale um pouquinho sobre essa estratégia para que os nossos convidados tenham uma ideia do que significa o Pense Laranja. Legal. Bom, o Pense Laranja, ele começou lá nos Estados Unidos, a ideia dessa estratégia começou com um pastor de próxima geração, que a gente chama, né? Em Atlanta, chamado Red Joyner. E o Red Joyner, ele estava com uma pergunta borbulhando na cabeça dele, uma questão borbulhando na cabeça dele, que era o que está acontecendo com os jovens que eles estão abandonando a fé? Eles tinham dados na época do Barna, do Furler, que diziam que 70% a 80% dos jovens iam abandonar a fé quando chegasse aos 18 anos de idade. Então, se os jovens chegar aos 18 anos de idade e estão abandonando a fé, o que está acontecendo? Então, o Red envolveu outros líderes ao redor dos Estados Unidos, Sue Miller, Jim Weidman, entre outros, para colocar numa mesa e falar, vamos conversar sobre o que está acontecendo no ministério. E eles começaram a conversar sobre o que eram as coisas que influenciavam a próxima geração, sobre a questão da fé. Né? Então, eles chegaram à ideia de que existiam duas grandes influências, né, na próxima geração. Uma influência, duas grandes influências, duas criadas por Deus, uma influência a igreja, né, que a gente representa no Pense Laranja pela cor amarela, e a família, que é representada pela cor vermelha, também criada por Deus. Então, essas duas grandes influências criadas por Deus, igreja e família, elas têm um grande papel na fé da próxima geração. E ele começou a ver que essas duas influências trabalhavam de forma separadas. O amarelo fazendo seu papel no domingo, a igreja fazendo sua programação, e o vermelho fazendo seu trabalho durante a semana, de influenciar o filho, as famílias, durante a semana. E ele falou, o que acontece se nós começássemos a juntar essas duas coisas? E aí vem a ideia do Pense Laranja. Pensar laranja é você juntar o vermelho, que é representado pela família, né? A cor vermelha, a família, e o amarelo, a igreja. Quando você junta amarelo e vermelho, você tem laranja. Pensar laranja é pensar as duas coisas juntas, né? Igreja e família para alcançar a próxima geração. Só uma licencinha, por que escolheu essas cores? Vermelha para a família e amarelo para a igreja, ou invertido, é isso mesmo? Isso Certo que eu mesmo. falei? A amarela Vermelho para a representa a família e igreja. amarelo igreja. Isso. Ok. Amarela para representar a luz da palavra de Deus, né? A luz que vem para o mundo. Então, nós acreditamos que a igreja é uma luz para esse mundo tão perdido, né? E o amor é o Uhum. vermelho pela família. Ninguém tem mais amor do que a família, né? Esse amor que é Ah, ok. do laço familiar com a próxima geração. Coração, né? Isso, o Coração, coração. família, Então, quando você tem ok. esse vermelho, que é o coração, o relacionamento da família, com a cor amarela, que é a cor representada pela luz da igreja, você tem esse laranja, né? Essa cor que a gente fala que é pensar laranja, é você pensar essas duas instituições criadas por Deus trabalhando junto para alcançar a fé da próxima geração. Muito bem.
Me diga uma coisa, há um livro que foi lançado no Brasil, quando é que foi lançado, quem escreveu e onde as pessoas podem adquirir esse livro que fale sobre o pêssego laranja? Muito bem. O livro, ele já é um livro bem antigo, ele foi escrito em inglês, né, pelo Red Joyner, que é o pastor que foi o fundador dessa estratégia, e ele foi traduzido para o português há uns 10 anos, já fazem mais de uns 10 10 anos, anos. pela UDF, né? A UDF, a Universidade da Família, tem o direito de publicação, e eles que publicam os livros e fazem a venda desses livros, né? Então você consegue comprar, às vezes, também no Amazon, também, nesses mercados também, Uhum. assim. Mas esses livros são publicados pela UDF hoje, né? Pela UDF. Hoje, além do livro Pense Laranja, qual outro dentro dessa estratégia Pense Laranja que também o pastor publicou? Ele tem o Liderando Pequenos Grupos, que é um livro voltado para a ideia de relacionamento e pastoreio em pequenos grupos. A ideia é que todo Pense Laranja tem também de como que você desenvolve relacionamentos e você faz com que a fé da próxima geração possa ser uma fé verdadeira através dos pequenos grupos, né? Isso é uma das coisas que ele fala no livro do Liderando Pequenos Grupos. Tem um outro que é Ampliando Sua Capacidade de Educar Filhos, que é o pastor Red Joyner, junto com o Carey Nieuwhof, que é um outro pastor canadense, que eles escreveram um livro para as famílias, então para os pais que querem entender um pouco mais sobre como essa influência da igreja e como essa parceria da igreja e família é importante para o crescimento e desenvolvimento da próxima geração com relação à fé, né? Então, esse livro, Ampliando Sua Capacidade de Educar Filhos, do Carey Nieuwhof e o Red Joyner, é muito bom para essa questão de família, né? E o livro do Pense Laranja, intitulado Pense Laranja, é um excelente livro para o pastor, para o líder de ministério que quer entender mais dessa estratégia, como usar essa estratégia do Pense Laranja na igreja, né? Uhum. Deixa eu perguntar, você trabalhou durante o ano de 2017 como diretor do Ministério Kids, lá da Igreja Americana, Uhum. e lá você trabalhava com peixe laranja? Isso. Lá eu tive a Uhum. oportunidade de desenvolver junto com eles também a estratégia do Pense Laranja numa igreja local lá, né, lá nos Estados Unidos. Então, foi muito interessante porque era uma comunidade na Califórnia, então a gente tinha os desafios de qualquer igreja que recebe pessoas de outras cidades, de outras regiões, né? A Califórnia é uma região dos Estados Unidos que recebe muitos imigrantes também, né? Então, foi uma experiência muito legal onde a gente pôde trabalhar com a estratégia do Pense Laranja de forma a alcançar famílias, né? Alcançar essa próxima geração. Então, durante esse tempo que eu fiquei na Califórnia, que foram 6 meses, a gente teve uma experiência muito bacana com o currículo e eu pude ver em outras culturas isso sendo usado também, né? Eu uso no Brasil, mas eu pude ver isso testado em outras culturas também, né? Uhum. E fale um pouquinho para nós agora, qual é o currículo do Pense Laranja e quais são as faixas etárias que abrange para que professores de escola bíblica que estão me ouvindo possam entender a estratégia Pense Laranja. Legal. A gente sempre fala da estratégia do pensamento como uma estratégia, como algo que vai organizar ou te ajudar a alcançar a fé da próxima geração para Cristo, né, através da igreja e da família. E esses currículos, né, esses materiais que o Pense Laranja produz, é para auxiliar essa estratégia a acontecer. E ele é dividido de acordo com as faixas etárias, como o próprio pastor disse. Então, hoje nós temos 3 currículos para 3 faixas etárias, né? Então, um que a gente chama de First Look, que seria o primeiro olhar sobre quem Deus é, que é de 0 a 5 anos de idade. Então, é um currículo para pré-escola, para as crianças na idade ali bem pequenas. Depois nós temos o currículo do 252 Kids. Se você está se perguntando por que tem esse nome 252 Kids, porque é baseado em Lucas 252, que diz: E crescia Jesus em estatura e graça diante de Deus e dos homens, que é a forma como nós queremos que as crianças cresçam, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. E esse currículo do 252 Kids, ele é voltado para crianças de 6 a 11 anos. E o XP3, que é o currículo para adolescentes, que vai de 12 aos 18 anos, né? Todos os 3 currículos, eles têm trabalhos diferentes de acordo com a faixa etária, mas com uma estratégia em mente, de levar o coração do jovem a buscar Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, né? É interessante que esse primeiro currículo, de 0 a 5 anos, é o primeiro olhar. Seria levar a criança a olhar para Jesus. O Isso. contato ali, os primeiros contatos, seria isso? Exatamente. A ideia do First Look é dar um primeiro vislumbre para a criança de quem Deus é,
né? Então, que Deus é para aquela criança, para aquela faixa etária, né? Então, quando você pega o currículo do First Look, ele tem 3 verdades básicas. As 3 verdades que o currículo foca são Deus me fez, Deus me ama e Jesus quer ser meu amigo para sempre. Então, essas 3 ideias é que fomentam e alimentam cada aula que vai sendo dada nesse currículo para a pré-escola, né? Para as crianças começarem a ter esse primeiro olhar de que como que Deus as fez, ou que Deus as ama e que Deus quer ser seu amigo para sempre, né? Então, esse é o primeiro olhar Uhum. para as crianças da pré-escola. No currículo Agora, de 252, é 6 a diferente. 11 Uhum, já é 252 com base em Lucas 2:52, é isso? exatamente. E qual é o foco para essa faixa etária que já está saindo aí da infância para junior, né? Para Chegando à fase pré-adolescência aí, junior, né? É, pré-adolescência. Nessa faixa etária, o que o currículo vai buscar desenvolver é os valores que Deus quer que uma criança, um pré-adolescente comece a ter. E a gente chama isso de caráter, né? É o caráter que vai sendo moldado nessa faixa etária. Então, o currículo do 252 Kids, ele é um currículo que vai desafiar a criança ali que está na faixa etária de 6 a 11 anos a começar a pensar o seu caráter no mundo de acordo com o caráter que Deus quer que elas tenham. Então, ele vai falar sobre virtudes. Então, a cada mês, a cada semana, as crianças vão aprendendo virtudes como perdão, amor, paz, obediência, responsabilidade, conhecimento, sabedoria. E o currículo é muito interessante, porque ele trabalha com outras 3 verdades, que a gente fala aqui no First Look Deus me fez, Deus me ama e Jesus quer ser meu amigo para sempre. No 252 Kids, nós já vamos falar sobre eu preciso fazer a escolha sábia, não a escolha certa, a gente não fala escolha certa, mas escolha sábia, porque dependendo do que mundo você vive, as coisas se tornam certas ou erradas, mas a palavra de Deus é sempre sábia. E a maneira que a gente quer que as crianças cresçam é que elas sejam crianças sábias, que elas se tornem adultos sábios, né? Então, essa é uma das primeiras verdades. A segunda eu preciso fazer a escolha sábia. A primeira é fazer a escolha sábia. A segunda eu preciso tratar os outros da mesma maneira que eu gostaria de ser tratado, que é algo que Jesus ensinou. É algo que Jesus pediu que nós fizéssemos, que nós tratássemos o nosso próximo, que nós amássemos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, né? Então é uma outra verdade. E uma terceira verdade também muito poderosa nessa faixa etária que apresenta no currículo é a questão de que você pode confiar em Deus não importa o que aconteça. Né? Porque muitas vezes quando você está dando aula para as crianças de 6 a 11 anos de idade, a criança chega e fala, olha tio, você pode orar pela minha vovó, pelo meu vovô? E aí o tio vai lá e ora e de repente não acontece exatamente como a criança esperava. Então, uma das coisas que nós conversamos com as crianças e apresentamos de acordo com a palavra é que você pode confiar em Deus, não importa o que aconteça. Independente da situação que ela estiver vivendo naquela fase da vida dela, ela pode continuar confiando em Deus, que Deus é Deus, não importa o que aconteça, né? Então, são essas 3 verdades básicas que falam no currículo do 252 Kids, né? Que é para essa faixa etária de 6 a 11 anos. Agora, de 12 a 18, recebe esse nome, e que significa o que esse nome? XP3, né? No currículo para XP3. os adolescentes, nós temos o XP3, que são 3 experiências que nós queremos que os jovens experimentem, né? É uma fase cheia de paixões, né? O jovem, nessa faixa etária, ele está motivado pela paixão. Então, ele fica engajado em se apaixonar por coisas e tudo mais. O que a gente quer é que o jovem se apaixone pela palavra de Deus, se apaixone por Deus, por servir ao próximo. E a gente acredita que ele tem 3 experiências para serem trabalhadas ali. Uma é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo como Deus quer que ele se ame, né? Como Deus quer que ele é, entenda quem ele é, de acordo com o que Deus planejou ele para ser. Porque uma das coisas que os jovens hoje têm muita dificuldade de entender é que Deus os ama, que Deus quer que ele ame o próximo e que Deus quer que ele também entenda quem Deus fez ele para ser. Porque Deus nos criou por algum propósito, por um propósito. E o jovem às vezes não entende isso. Então nós queremos que essas experiências, essas 3 experiências de amar a Deus, amar ao próximo, amar o próximo como a si mesmo, seja uma realidade na vida dele, não seja simplesmente algo que ele não entenda, mas algo que ele possa praticar. E nessa faixa etária, a gente costuma trabalhar com temas bem relevantes com os adolescentes, que é relacionamentos, que são questões sobre servir a próximo, servir a comunidade, servir a sua igreja local, servir a sua casa, servir... Então, como que você vai servir, se apaixonar por servir toda essa comunidade que Deus colocou nas suas mãos, né, na presença dos jovens? Esse X seria o X da questão? Ou não? Seria, Não tem nada a ver. o XP3, ele vem daquele experience, né? Então, XP, aquele XP que fica no meio da palavra Ah, tá. experience. Então, XP é experience e 3 são essas 3 experiências. Amar a Deus, amar o próximo, amar a si Ok. mesmo. Né? Então, são essas 3 experiências.
Agora, cada uma dessas três áreas, eu percebi que cada faixa etária enfatiza três áreas, não é? Isso, exatamente. Dá um total de 52 domingos, Isso, o currículo, somando as três áreas de cada currículo? eles são pensados semanalmente, os currículos, né? Ele tem um escopo anual, ele tem um plano em mente no final do ciclo, mas eles são pensados semanalmente. Então, o material que as igrejas recebem, que o líder recebe, é pensado naquele final de semana. Então, o currículo ele é update, né? Então, todos os meses são enviados novos materiais aos líderes. Então, não tem aquele material requentado do ano passado que você fala, vamos pegar a aula do ano passado que a gente deu e aplicar novamente. Não. As aulas são sempre repaginadas, repensadas para a realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Então, a gente fala que é um ciclo contínuo. Então, não tem, só são 52 aulas, 30 aulas. Não, era um ciclo contínuo de aula de programação para todo o ano, né? Então, você começar a Então, usar o material. quem adquire o currículo, por exemplo, vai adquirir o currículo de 0 a 5 anos, Uhum. o primeiro olhar. Ele já tem ali todo o material para o ano inteiro? Como que funciona? Não, o material é distribuído à igreja, é enviado à igreja mensalmente. Então, em um Mensalmente. mês antes Ok. de a programação começar, por exemplo, nós começamos agora o mês de maio. As igrejas que são parceiras do Pense Laranja, elas já receberam material de junho. Então, elas já conseguem se Hum. planejar com um mês de antecedência sobre o que eles vão estudar no próximo mês, né? O líder tem um acesso ao plano, escopo e ciclo, que a gente chama, que ele consegue verificar qual é a aula que ele vai dar em dezembro. Então, ele consegue ver qual é o tema, qual o versículo, o que vai estar sendo trabalhado. Mas a aula propriamente dita, ele recebe um mês antes, com todo o pacote, com os visuais, com os textos, com as conversas, guias de conversa, guias de preparo, todo o material que ele é necessário para ele preparar uma boa programação, ele já recebe com antecedência, né, para poder aplicar na igreja. Agora, agora para o pessoal que está ouvindo, professores de escola bíblica, que tipo de material é? É para imprimir uma folha para o pessoal desenhar, as crianças, ou tem interação na internet, já pensando nessa nova geração, que é uma geração virtual, né? Uma geração já que nasce sabendo mais do que a gente, né? É incrível. Esse pessoalzinho novo conhece tudo de internet e um tempo atrás, minha filha agora, esse mês, ela completa 20 anos, mas quando ela tinha 11 anos, eu tinha acabado de fazer um curso da Microsoft, conhecendo Word, Excel e tal, e Pacote ela Office. tinha 11 anos, nunca tinha estudado, e eu não conseguia entrar lá naqueles gráficos, esqueci o nome do programa lá, O e Excel, o ela foi Excel. assim, pai. E aí ela mostrou, falou, como você sabe? Você nunca fez o curso? Então ele já nasce assim, entendendo tudo. Essa geração, o que é que o Pense Laranja tem a oferecer para interagir com eles virtualmente, ou é só papel no modo antigo? Fale um pouquinho para nós. Certo. O material do Pense Laranja, ele é um pouco diferencial dos outros na questão que ele é todo digital, né? Então ele vai sendo enviado para a igreja Digital. todo digital. Então você não tem que esperar pelo correio, não tem que esperar chegar a carta ou chegar o pacote, nem nada. Então você recebe todo o material pelo link, né? Vem um link de arquivos, você faz o download desse material e o líder, ele tem esse tempo para olhar, analisar, ler as páginas, o conteúdo do material e a impressão é de acordo com o que o líder vai realizar. Então, por exemplo, no material do Pense Laranja, você tem materiais digitais em PDF que vem cartões para os pais. Você pode mandar por e-mail, você pode mandar por um WhatsApp para os pais, ou você pode imprimir os cartões num papel mais resistente e entregar para eles no final do culto, ou durante a semana, ou mandar por correio. Isso vai de acordo com a logística do investimento que a igreja quer fazer. Então, todo o material é digital. A impressão e o quanto de páginas vão ser impressas, o líder tem esse controle, né? Então, até as brincadeiras que são feitas dentro do próprio currículo, quando você pega o material para olhar, ele dá uma opção de brincadeiras, de atividades para serem feitas com as crianças. Tem atividades que vão páginas de atividade, tem atividades que são conversações, então vão interagir com perguntas e respostas. Outros são jogos mesmo, que a criança tem que fazer uma rodada de um jogo, de um tabuleiro, ou às vezes até alguma coisa que ele tem que fazer, alguma mímica, gestos, como os versículos para memorizar. Então as brincadeiras, elas são pensadas pedagogicamente de acordo com cada faixa etária.
Para os adolescentes é uma outra faixa etária, tem um outro tipo de aplicação, né? Então, cada currículo do Pense Laranja é pensado por uma faixa etária. Para os adolescentes, por exemplo, são guias de conversações. Então, os líderes recebem esse guia com a conversação, com a introdução, com o tema, como aplicar, como aprofundar e como passar esse tema até para os pais. Então, vem material para ser usado na igreja, né, no amarelo, e o material para usar o vermelho, que é para usar em casa. Porque uma das coisas do Pense Laranja que é muito interessante é essa questão de você poder dar aos pais pequenas ferramentas que eles possam ir lapidando a fé dos filhos ao longo da semana, né? A gente chama isso de dica aos pais. Então, dentro do material do Pense Laranja, vem um componente chamado Dica aos Pais, que traz ferramentas para os pais poderem usar em casa de forma muito simples. Um exemplo, por exemplo, dos cartões é uma criança de 4, 5 anos de idade está aprendendo sobre a criação, no cartão vem dizendo para o pai, pai, durante a semana, enquanto você estiver andando com o seu filho, procure alguns elementos que Deus criou e converse com ele sobre isso. Esse é o início de uma discussão, esse é o início de uma conversa, esse é o início para começar a gerar uma conversa viva do que é realmente ser um cristão, do que você é viver uma vida cristã. Então, o Dica aos Pais, que vem dentro do material, é uma dessas ferramentas que ajudam o líder a se conectar com as famílias de forma tão sutil que às vezes você nem percebe que você está se conectando, né? Uma dúvida que muitas pessoas podem ter é: e famílias desestruturadas? Famílias onde a criança só vai à igreja, mas o pai está nas drogas, a mãe está presa. Como que esses pais poderão ajudar os seus filhos nessa parceria Pense Laranja? Uma das coisas que o Red Joyner sempre fala, que eu acho muito interessante, é que todo pai, no fundo, ele quer o melhor para o seu filho. Né? Todos os pais, no final, querem o que é melhor para o seu filho. E quando a igreja coloca uma estrutura ou coloca um recurso para os pais que vai falar, olha, isso pode ajudar você a ser o melhor pai, isso começa já a fazer diferença. Né? Não é aquela coisa, não, você tem que se converter aqui. Não é essa questão logo de cara, mas é a questão do, olha o que você pode fazer para o seu filho ter um futuro melhor. Né? Vamos conversar sobre o futuro do seu filho. E isso influencia também sobre a questão espiritual dele. Só que isso acontece de forma sutil, de forma que o pai nem perceba quanto ele está influenciando pelas pequenas atitudes que ele está fazendo. O simples fato de ele ajudar o filho a fazer uma atividade, fazer uma brincadeira em casa, porque o material ele é muito rico em criatividade. Então a criança leva o material para casa para poder fazer atividades em casa. E o pai olha aquela folhinha e fala, que folhinha é essa aqui? Que atividade é essa que você está fazendo? Aí o pai acha interessante, vê interessante e faz com o filho. E isso vai despertando nas famílias uma coisa que ele não tinha antes, que é falar, uau, alguém está fazendo algo pelos meus filhos que eu não estava prestando atenção que era importante. Então, esse papel que o currículo traz de influenciar e trazer a família para participar, é essas pequenas atividades, essas pequenas rotinas que podem acontecer dentro da rotina da família. Isso é uma coisa legal também do currículo. Ele não está lá para colocar mais tarefas, mais trabalho para as famílias. Ele está lá para fazer coisas que, na própria rotina lá de Deuteronômio, ao levantar, ao comer, ao deitar, nessa rotina da família, aconteça um desenvolvimento da fé das crianças, da família por um todo, né? Como um todo. Muito bem. Hoje você é o diretor de estratégias do Pense Laranja no Brasil. Isso. E há uma equipe por trás que auxilia as igrejas que adquirem material. Fale um pouquinho sobre esse apoio para as igrejas. E há como a igreja degustar antes de adquirir? Há uma forma de conhecer o material ou só adquirindo? Muito bom. O Pense Laranja, a ideia do Pense Laranja como um todo, como uma missão, é ser um suporte para as famílias e para os líderes que influenciam a próxima geração. Né? Então, um dos nossos papéis é ser líderes que possam auxiliar os líderes, as igrejas, as famílias e a próxima geração chegarem a Cristo. Então, tem uma rede de líderes no Brasil e até mesmo fora do Brasil que nos auxiliam com suporte para você que é líder de ministério, pastor, que quer entender um pouco mais da estratégia, que tem dúvidas sobre como aplicar uma ferramenta. E são vários tipos de denominações que nós temos. Né? Então, tem pessoas que estão em igrejas grandes, tem igrejas pequenas, tem vários tamanhos de igrejas que hoje já utilizam do material. E essas expertises desses líderes têm nos ajudado a dar um suporte cada vez melhor para as igrejas, para que elas possam usar o material de uma forma mais atual. Por exemplo, nós temos igrejas ribeirinhas que já utilizam o material, assim como igrejas que estão em uma cidade grande como São Paulo. Então, hoje nós temos esses dois choques de realidade utilizando a mesma estratégia. A estratégia é a mesma, o currículo é o mesmo, né? As realidades são diferentes. Então,
uma das coisas legais dos especialistas é isso. Nós temos especialistas em Anápolis, temos em Campinas, temos pessoal na Califórnia, que são brasileiros, uma equipe de brasileiros que estão na Califórnia também, que nos ajudam, na Carolina do Norte, e tem outras pessoas que estão se juntando a nós a cada dia para poder também ajudar outros líderes a poder alcançar as famílias e as crianças para Cristo, né? Então, tem uma rede de líderes e especialistas para ajudar as pessoas que estão se tornando parceiras, né, da igreja. E você tinha feito uma outra pergunta que era a do material. A questão do degustar o material. Ou eu preciso comprar para conhecer, ou tem como conhecer ainda antes de adquirir? Sim, é possível. No site do penselaranja.com.br, se você só entrar lá na internet, penselaranja.com.br, tem um link lá, baixe sua amostra, faça um teste, né, uma amostra do material. Então você consegue fazer download de um mês completo de todo o material, tanto para as crianças pequenas, quanto as crianças dos 6 a 11 anos ou dos adolescentes. Você consegue fazer o download do material para utilizar na sua igreja durante um mês. Então você não tem que pagar nada, não tem que prestar conta de nada. Você simplesmente faz o download do material e testa na sua igreja. Deu dúvida? Entre em contato com o pessoal da nossa equipe, manda um e-mail para o contato@penselaranja ou liga no nosso telefone e entre em contato para a gente poder ajudar a igreja a entender melhor essa estratégia. A gente sabe que é um material, muitas vezes, quando a pessoa abre a primeira vez, vem um monte de página, um monte de informação. E a ideia é que você sinta-se acolhido pelos líderes, pelos especialistas que estão trabalhando para poder tirar dúvidas, para poder questionar como você adapta para a sua realidade. Nós temos igrejas históricas utilizando já o material, tem igrejas mais contemporâneas utilizando o material. Então, é um currículo muito adaptável à realidade das igrejas, né? Muitos deles perguntam, isso vai funcionar na minha realidade? Sim, vai funcionar, porque a ideia do currículo é que ele é um currículo bíblico, né? Ele é um currículo bíblico, em suma, em tudo que ele faz, ele é bíblico. Então, essa questão ajuda muito os líderes a poderem adaptar à sua realidade o que eles estão fazendo no currículo a cada semana, né? Então, você consegue adaptar, né? Mas é possível. Agora, a questão a pessoa pode conhecer o material sem o compromisso de adquirir no final. Tem Ele só conhece. de assinar, exatamente. Gratuitamente, você só vai deixar seu endereço de e-mail ou talvez um telefone e preencher os 2 dados lá e fazer o download em alguns minutos, né? Em alguns minutos você não necessariamente vai comprar ou não, ele exatamente. Pode conhecer. Exato, não precisa colocar. E é só para a igreja ou também individualmente é vendido para as famílias? A família pode adquirir ou é só para a igreja? O material ele é pensado para a estrutura igrejas e famílias, né? Ele foi pensado, ele foi desenhado para isso, né? Para que a igreja tenha o seu papel e a família tenha o seu papel juntos trabalhando, né? Existem alguns casos de algumas famílias que acabam querendo o material para utilizar na sua própria realidade em casa, né? Principalmente nessa pandemia, muitos pais acabaram nos procurando para querer usar esse material no contexto da realidade do lar. Ele é possível, mas ele foi pensado e desenvolvido para uso da igreja alcançar as famílias, né? Porque ele vem muito material, né? Ele vem um material para poder dar suporte para a igreja, para a família, para os líderes, para os voluntários, para treinamento. Então, se você for usar em casa, é a mesma coisa que você pegar um bolo gigante e querer comer sozinho em casa. Pode comer o bolo sozinho em casa, mas aí ele não foi pensado e desenvolvido só para isso. Ele foi pensado para a igreja poder dividir isso com a sua comunidade, com os pais e com as famílias, né? Weder, eu gostaria que você, se puder, ilustrar alguma atividade que é feito com as crianças, dá uma dica das 3 faixas etárias, dos 3 currículos, de 0 a 5, de 6 a 11 e de 12 a 18. É possível? Pelo menos uma ilustração de cada um dessas faixas etárias, e uma atividade prática que os pais podem tranquilamente ajudar a recordar o que a criança, o que o adolescente viu na igreja. Certo. Uma das coisas que a gente tem no currículo do Pense Laranja são o que a gente chama de segmentos, né? O currículo ele é compartimentados em pequenas partes que acontecem ao longo do domingo, né, na programação do domingo, e termina lá em casa durante a semana com os pais, né? Então, vou dar um exemplo de uma rotina que pode acontecer, que
quando você vai ler o currículo, você vai ver as atividades, você vai sentir esse tipo de atividade acontecendo nesses componentes, né? Vamos supor que as crianças chegam no seu ambiente da igreja. Então, o currículo ele já vai dar ferramentas para você criar um ambiente, por exemplo, a decoração da sala, criando um ambiente. Como é que você decora aquela sala, aquele espaço? O currículo vai dar essas instruções para o líder de como ele cria esse espaço. Depois a gente tem a parte que é o social. Você vai abrir a porta para as crianças entrarem e elas vão começar a brincar. Vamos imaginar que a criança está ali na sala da aula dela do domingo e o líder chega para lhe dar um jogo de Lego, de blocos de montar. E fala para ela, crianças, eu quero que vocês montem uma grande muralha. Eu quero que vocês montem uma muralha bem grande aqui com esses blocos de montar. E essas primeiras atividades que vêm no currículo são umas atividades que a gente chama de social, que as crianças vão socializar ali para entender o contexto. Mas elas não são colocadas aleatoriamente, elas são colocadas com um propósito. Em certo momento, o líder daquele domingo fala, crianças, vamos guardar os bloquinhos agora, porque agora a gente vai para a hora da história. Na hora da história, as crianças vão lá e ouvem a história da construção da muralha de Jerusalém. Né? E eles ouviram a história magnífica da construção e como foi a construção da muralha. Logo depois da história, elas retornam para aquele grupinho de crianças e elas fazem uma aplicação daquela com uma brincadeira. E aí acontece uma coisa interessante, porque acabou o domingo, o currículo foi usado na igreja, foi uma bênção. Agora vamos para a semana. Na segunda-feira, lá quando a criança está em casa, o que ela faz? Ela abre o joguinho dela para brincar. Na hora que ela vai brincar, o que ela tem? Um bloquinho de Lego. O que ela começa a lembrar? Daquela história que ela aprendeu no domingo sobre a construção da muralha. Por quê? O currículo ele vai trabalhar de forma lúdica com a criança, né? Então ele vai trabalhar de forma lúdica de atrair a atenção da criança para algo físico, tátil, visual, né? E depois levar aquilo para algo que durante a semana ela vai ter em contato com aquilo e falar, olha, aquele bloquinho que eu estudei lá na igreja, eu aprendi sobre a muralha. E aí ela vai poder contar essa história para outras crianças também, né? Então isso é uma das coisas que acontece muito no currículo. Uma outra experiência também muito legal que acontece no currículo são os desafios que as crianças são incentivadas a fazer ao longo da semana com o que a gente chama de tempo com Deus, que vem no currículo do 252. As crianças do 252, elas têm devocionais para serem feitos mensais, não, semanais, de acordo com a aula que elas estão tendo no domingo. E uma história que eu ouvi de uma das nossas igrejas parceiras foi muito interessante. A criança estava aprendendo sobre servir, né? Então, ela estava ouvindo durante o domingo a importância de você servir uns aos outros. E essa criança foi na padaria com a mãe. E aí, quando ela estava na padaria com a mãe, ela falou, mãe, eu posso pegar um bolinho ali, um pãozinho? E a mãe falou, pode pegar. E a criança pegou o pãozinho, só que ela não pegou para ela e foi na mesa. Ela pegou o pãozinho dela e foi lá para fora da padaria e deu o pãozinho pro uma pessoa que estava ali na rua. E a mãe olhando aquilo e falou, filho, o que aconteceu? Por que você fez isso? Tal? E ela quis entender a história e falou, sabe o que é, mãe? É que durante o final de semana eu estava aprendendo sobre servir as pessoas próximas a mim. E eu senti essa vontade de servir, de dar o pãozinho para ele. Então, esse tipo de desafios acontece porque as crianças são incentivadas a fazerem isso ao longo da semana. Não simplesmente no domingo. As crianças estão incentivadas a viver a fé ao longo da semana. E isso vai levando a família. Como a gente falou sobre a família, a mãe estava na padaria, a mãe viu aquela circunstância acontecendo. E aquilo é um testemunho para a família, para as pessoas que estão ali em volta, né? Então isso é uma das experiências muito legais que os currículos trazem dessa aplicação prática que ele tem durante a semana. Não só teórica de trazer a historinha bíblica no domingo ou uma ilustração boa. Que também nós trazemos, né? Tem uma parte muito lúdica do currículo, muito rica para poder contar a história no momento do grande grupo, mas a gente também tem aquela parte também de aplicação durante a semana, como a criança vai viver, como a família vai viver aquilo de uma forma real, né? Você deu duas experiências, de 0 a 5 e de 6 a 11. Tem alguma da 12 a 18? Tem. Uma das coisas que eu aprendi com os 12 aos 18 anos foi a experiência sobre o servir na própria igreja, né? A gente tem uma experiência, até na minha igreja, de um garoto que ele não se socializava muito bem, ele tinha problemas na escola e o desenvolvimento dele ia mal na escola. E uma das coisas que a gente fez foi chamar ele para poder também servir no ministério. Ele começou a vir no ministério, começou a ouvir a palavra. E uma das coisas que o currículo do XP3 desafia é o jovem aplicar a fé e servir no próprio local onde ele está, a casa dele, a igreja dele, a comunidade dele. E a gente chamou esse jovem para poder começar a servir. E ele começando a servir, ele começou a se desenvolver a ponto de
melhorar o desempenho dele na escola. Ele estava com problemas na escola, no desempenho dele. E ele começou a desempenhar um papel melhor na escola. E a mãe dele notou. E a mãe dele era uma pessoa que estava afastada, não estava mais indo para a igreja, não estava mais buscando a Deus. E de repente isso despertou algo nela. Ele falou: uau, algo especial está acontecendo com meu filho. Deixa eu procurar saber o que que é. E isso trouxe um despertar para ela. Então, o fato do filho dela servir, ser incentivado a servir dentro da igreja, acabou atraindo a própria família de volta para a igreja, né? Então, essa questão de você colocar um papel, um propósito na vida do jovem é muito importante, né? Então, e o currículo do Pense Laranja, principalmente para os adolescentes, tem uma ideia de colocar um propósito, de que Deus tem um propósito na vida dele, né? Então, isso é muito legal de ver, né, na prática. Algo que é bom frisar aqui, que esse currículo é interdenominacional, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, ele foi Qualquer pensado. denominação pode aplicar dentro da sua igreja. Exatamente. Então, por exemplo, quando o currículo ele apresenta temas, ele vai apresentar temas bíblicos, né? Ele vai falar sobre o que a Bíblia diz. Então, ele vai falar sobre batismo, ele vai falar sobre Espírito Santo. Só que quando for chegar na questões doutrinárias, o currículo vai abrir um parênteses, vai falar assim: olha, esse momento é hora de você conversar com a liderança da sua igreja, com os líderes da sua igreja, sobre como vocês vão fazer esse rito do batismo, ou o que vocês falam sobre Espírito Santo. A gente vai falar que teve o dia de Pentecostes. Como aconteceu, como a sua igreja, a doutrina da sua igreja sobre esse tema, vai caber à liderança e o líder que está ali liderando o ministério aplicar aquelas doutrinas de acordo com o que é ensinado. Então, o currículo ele é bíblico e ele não segue nenhuma doutrina específica, né? Não é nenhuma doutrina específica, mas ele é bíblico. Então, você vai ter as histórias, vai ter todo o enredo para contar a história, só que em alguns pontos ele vai falar: olha, agora você, como líder, é hora de você colocar a cabeça na Bíblia, ler a Bíblia, conversar com a sua liderança e ver como você vai aplicar isso para o seu povo, né? O currículo traz histórias prontas também para o professor das faixas etárias. Isso, o currículo ele é São bem completo histórias. nessa questão. Ele traz um panorama de acordo com as faixas etárias, que isso também é uma coisa muito importante. Até na nossa conversa de segunda-feira a gente comentou um pouco sobre isso, que é a respeito sobre os temas. Muitas pessoas, quando vêm para o Pense Laranja, eles acreditam que, porque eu estou falando de Davi com as crianças de 0 a 5 anos, vou falar de Davi com os de 6 a 11, vou falar de Davi com os adolescentes. Na verdade, a gente entende que cada fase, cada faixa etária tem as suas próprias necessidades de conteúdo. Então, uma criança de 0 a 5 anos vai ter um conteúdo que vai ser específico para aquela faixa etária. O que nós vamos falar sobre Davi para as crianças de 3 a 5 anos? Talvez a história de Davi e Betseba não é a melhor história para você falar para uma criança de 3 a 5 anos, mas nos adolescentes, lá no XP3, faz todo sentido você falar, porque está falando sobre relacionamentos, sobre paixões, e isso faz sentido para ele. Então, os currículos eles são pensados de forma a ajudar cada um dos líderes a criar um plano de aula mais fácil. A gente quer ajudar os líderes a fazerem aquilo que eles realmente são necessários, que é influenciar a próxima geração, né? Então, com relação ao conteúdo, temos o escopo e ciclo, temos um plano de aula para o ano inteiro. Então, se o líder é aquele líder que gosta de planejar o ano, o Pense Laranja com certeza vai ajudar você a ter um plano bem conciso, bem firme sobre o que você pode falar para a próxima geração, né? Agora, por exemplo, as crianças, 0 a 5, no material, no currículo do Primeiro Olhar, vem figuras para colocar assim na parede ou não? Na flanelógrafo, e parecido com flanelógrafo. O que as crianças vão ver na aula da IBD, da Escola Bíblica? Esse é um tema muito legal, porque a forma como Ou é vídeo, desenho, como que é? uma das formas que o material ele traz as histórias bíblicas é o roteiro, né? Traz um roteiro de história bíblica. Então, o líder ele vai receber um roteiro que vai dizer como ele pode contar aquela história da melhor forma possível para as crianças. Então, ele vai descrever lá: olha, vamos contar hoje a história de Davi e um gigante. Então, ele fala: pega, sei lá, um balde ou uma cadeira para você ficar no local mais alto, pede alguns adereços, ele vai dar todas as logísticas que o líder precisa para ser um líder criativo. Quando as pessoas olharem de fora para o líder e falar: cara, esse cara é o cara mais criativo que existe, porque o material vai dar essas dicas, essas ideias de como você pode contar uma história de forma criativa. No caso do First Look, que as crianças do First Look, que são as menorzinhas,
As crianças têm a parte visual, né? Você tem os cartões para você imprimir as imagens, mostrar na tela, no projetor, na televisão, ou até mesmo imprimir, se você quiser imprimir. Mas também você pode contar essa história de uma forma mais real, né? Você pode ilustrar. Muitas vezes você vai ter ilustração, por exemplo, chama uma criança, pega um pré-adolescente lá do XP3 para te ajudar a contar essa história no palco, para ele poder fazer o papel do gigante e o outro fazer o papel do menor. E as histórias no First Look, principalmente, elas têm o que a gente chama de teatro introdutório. Né? Então, todos os currículos do Pense Laranja, vocês vão ver que tem temas, são lúdicos, porque a gente acredita que as pessoas aprendem mais quando tem um enredo por trás, né? Quando tem algo que vai chamar a atenção. Por exemplo, nesse mês agora que nós estamos com o tema no First Look, que é o tema da árvore de gratidão. Né? Então, as crianças nesse mês agora, elas aprenderam que nós precisamos ser gratos, nós precisamos agradecer as pessoas, agradecer pelas coisas. E as crianças aprenderam que tem uma arvorezinha lá que elas têm que colocar uma folhinha agradecendo sobre o que elas são gratas. Então, eu sou grato pelo meu papai, pela minha mamãe, pelos meus animais de estimação. Então, cada mês, as crianças estão sendo estimuladas de forma criativa a participar da contação de história, do que está acontecendo ali. Então, o contar história não é simplesmente segurar a figura ou só imprimir a figura ou colocar um play num vídeo. Na verdade, ela vai de uma experiência de você introduzir as crianças. Algo que durante a pandemia a gente viu que muitas igrejas acabaram fazendo foi colocar esses roteiros gravados em vídeos, né? As igrejas gravavam os vídeos com as aulas, com as histórias. Vocês podem até ver vídeos no canal do YouTube do Pense Laranja, que é penselaranja.com, youtube.com/Pense Laranja. Aí você consegue ver algumas histórias bíblicas que nós soltamos durante esse período da pandemia. Então, a pessoa tem acesso no YouTube ao material do Pense Laranja. Isso, aos vídeos da aula do grande grupo, que a gente chama, né? Do momento da história, para a faixa etária de 3 a 5 anos, para as crianças de 6 a 11 anos e até para os adolescentes nós estávamos disponibilizando naquela época. Então, se é um líder que não sabe muito como fazer, ele pode tirar algumas ideias dali de como aplicar a aula. Mas os roteiros são muito práticos, né? Então, é como se fosse uma receita daquela vovó que faz uma boa receita, que fala, olha, faz isso, levanta o braço. Uma das coisas legais que eu acho no currículo é que muitas vezes quando o líder vai contar a história, ele fala, olha, levanta o braço para você mostrar que você está bravo, ou faz tal coisa que é para ilustrar o que está acontecendo naquela história. Né? É muito legal, bem bacana. Deixa eu falar rapidamente, eu acessei o site aqui, penselaranja.com. Acesse nossos treinamentos. Eu vi aqui que tem o Start Pense Laranja, Conferência Pense Laranja, Pense Laranja Blog, Pense Laranja Podcast. O que seria essa conferência Pense Laranja? Isso, essa conferência, nós fizemos uma conferência online ano passado, nós já tivemos conferências presenciais, mas por conta da pandemia, ano passado a gente fez uma conferência online. Então, todo o conteúdo da conferência que nós fizemos online está gratuito, disponibilizado, é só clicar no link, seguir a playlist e acompanhar as palestras. Aqui no site mesmo? No site mesmo. Você clicar aí, você vai ser direcionado para o YouTube e no YouTube você consegue assistir as palestras do Red Joyner, de toda a nossa equipe, por temas, né? Desde currículos para o 252, para o First Look, ou parcerias com o pai. Tem vários temas muito interessantes, uma conferência muito legal. Teve um bom conteúdo para a população do Brasil e tudo em português. Então não tem nada que esperar a legenda, em inglês, nada. Aí tá tudo em português, falando por brasileiros. Então um conteúdo muito bacana para as pessoas poderem treinar a sua equipe, conhecer mais da estratégia no seu tempo, né? Então não tem que pegar voo, não tem que pegar nada. Ela pode assistir do conforto da casa dela os treinamentos do Pense Laranja, né? E como você viu aí no próprio site, tem vários treinamentos também, né? Tem várias outras linhas de treinamentos. Esse Repensando o Futuro do Ministério é um outro treinamento, é isso? Foi um outro treinamento que a gente fez no segundo semestre, que foi para ajudar os líderes a repensarem o ministério, essa questão da pandemia, como você trabalha essa questão do ministério, esse novo ministério, como que você trabalha com os líderes e os voluntários, né? Então é um outro... Está disponível também gratuitamente? Também está disponível gratuitamente aí, exatamente. E onde que eu clico para degustar os currículos? Qual é Na parte do site, se você descer um pouquinho, tem uma parte escrito currículos e está escrito teste. Tem um botão escrito teste ali. Ah, ok. Teste o currículo gratuitamente. Você clicando ali, você vai ser direcionado para a página de amostras. Ali você vai preencher criar uma conta, né? Ele vai dar uma opção num formuláriozinho para você criar conta. Você preenche seu nome, e-mail,
se eu não me engano, deve ser nome, e-mail completo, alguma coisa assim. E depois você volta ali para a página e você já faz o download dos 3 materiais. Em alguns minutos você já consegue degustar e enviar para sua equipe para eles poderem se apaixonar também. Durante um mês. Durante o mês. O material que tem na mostra é material de um mês. Não é um mês recorrente, tá? É uma coisa legal de salientar que não é o mês atual. Ah, tá. Todo mês a equipe do Pense Laranja envia um material para quem é assinante, é isso? Assinante, exatamente. Todos os meses é Ok. enviado. Isso. É. Uhum. Todos os meses. Então, esse é apenas para degustar mesmo, para sentir, mandar para a equipe para que eles experimentem. Isso, Ok. isso. E aí tem todos os materiais. Uma coisa legal que eu não comentei aqui ainda com os adolescentes é que nós recentemente inserimos os devocionais do Pense Laranja na YouVersion. Então, quem tem aquele aplicativo da YouVersion da Bíblia no celular, os adolescentes podem fazer devocionais em grupos de acordo com o tema que eles estão sendo trabalhado no mês. Então, por exemplo, esse mês nós estamos com o tema Isso é Pessoal. Na igreja nossa, os líderes e os adolescentes fazem um grupo fechado de devocional em que eles leem os textos juntos e comentam os textos no próprio aplicativo. Então, É um aplicativo que ele pode baixar gratuitamente. Gratuitamente. Chama YouVersion, né? Que é aquele aplicativo da Bíblia, YouVersion. Né? E eles fazem o download desse aplicativo e utilizam para fazer devocionais em conjunto, junto com os jovens e adolescentes da igreja. É muito legal, tem uma experiência muito bacana quanto a isso. Né? E é junto com o currículo. Olha, então, o que você fala no domingo continua em casa. Né? a conversa, quando é boa, ela passa, a gente nem vê. Já estamos há quase 1 hora e nós estamos caminhando para o fim. Eu quero agradecer, Éder, pela sua disponibilidade, apresentar a estratégia Pense Laranja. Eu vi aqui que várias pessoas entraram. Minha cunhada, que é professora de crianças, líder do Ministério Infantil lá em São João do Paraíso, norte de Minas Gerais. Eu falei com ela, ela entrou aqui para acompanhar o Pense Laranja. Também passou por aqui a minha mãe, passou por aqui o pastor Paulo Capelletti, não sei se você já ouviu falar dele. Paulo Capelletti faz um ministério tremendo em São Paulo, acolhendo pessoas de rua e alimentando, e ele inclusive adotou várias crianças e tem um ministério lindo, vale a pena conhecer. Paulo Capelletti, já entrevistei na minha live aqui 2 vezes. Paulo Capelletti. Ele entrou aqui também. A Meire, obrigado pela participação aqui. Vários outros irmãos. Também eu vi que entrou aqui alguns pastores, né? Alguns pastores. A Karina do Pense Laranja está aí com a gente também, a Karina Cortati também. Boa noite, Karina. Karina ela é daqui do Brasil. Não, a Karina é a nossa especialista lá na Califórnia. Ela é a nossa grande ajuda. A Karina que estava na live do Saião. Isso, exatamente. Do Saião, muito bem. Boa noite, prazer, Karina. Deus abençoe. Ela cuida mais qual o currículo dela? Ela é coordenadora de currículos. Ela também tem a frente junto com o XP3, né? Ela trabalha junto com a frente do XP3 e os currículos do Pense Laranja, né? Ela trabalha junto com a coordenação dos currículos também. Muito bom. Dá uma palavra final aí e termina com uma palavra de oração. Nós temos aí poucos minutinhos. Eu não quero perder essa live, quero deixar ela gravada. Temos aí 3 minutinhos para você dar uma palavra final e orar. Tá bom? Obrigado, Éder. Que Deus te abençoe. Amém. Bom, meu desafio, minha palavra para os líderes que estão ouvindo, que vão ouvir essa live, é, na verdade, que não desanimem. Por mais que os tempos estejam difíceis, e por mais que as coisas estejam difíceis, Deus tem muitas coisas para fazer através da sua vida. Né? Então, nós aqui como organização, como Pense Laranja, nosso desejo é que nós possamos cada vez mais animar, trazer um refrigério, uma inspiração para esses líderes que estão aí, às vezes, perdidos, sem saber como usar, o que fazer com a próxima geração, como alcançar a próxima geração. Então, meu desejo do meu coração é que vocês não desanimem, que vocês cada vez se animem, busquem reforço em Cristo, olhem para Cristo, não desanimem desse ministério que Deus chamou. Né? E que vocês contem conosco para o que vocês precisarem. Chamem para conversar, chamem a gente para poder ajudar com questão dos materiais, com questão a estratégia, que vocês possam continuar impactando a vida e não desanima. Se você tem poucas crianças, se você tem muitas crianças, lembre-se que Deus tem um trabalho para fazer através da sua vida como líder. Então, esse é o meu recado para os líderes. Não desanimem e continuem firmes no que Deus tem preparado para vocês.
Eu quero deixar um recado aqui para a Karine, para você também, Éder, e a Juliana. A Juliana também, ela trabalha, né, com o peixe laranja. Ela que trouxe para o Brasil, né, a Juliana, é Isso, isso? exatamente, a Juliana e o Renan. Eu estou presidindo a Associação de Igrejas Batistas aqui de Mogi das Cruzes e Adjacências. Eu queria levar ao conhecimento da nossa liderança, marcar um dia para vocês três me falar via Zoom. Nesse tempo, infelizmente, não podemos presencialmente, mas pelo menos via Zoom, trazer a liderança para ouvir vocês. Será uma bênção para Claro, disseminar para a nossa região essa estratégia, tá bom? Vamos Com marcar certeza. uma data aí e pensar nisso. Pode orar? Claro, agora sim. Querido amado Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos nos reunir, mesmo que digitalmente, e podemos conversar a respeito do que o Senhor tem feito através desse ministério do Pense Laranja. Senhor, queremos agradecer ao Senhor porque no meio de um mundo com tanto caos, com tantas dores, nós sabemos que o Senhor ainda é a resposta de esperança para esse mundo, e que o Senhor é a esperança. Nos ajude cada vez mais, ó Pai, podemos alcançar a próxima geração, alcançar as famílias, para que eles possam ser salvas, ó Pai, para que ninguém se perca, para que não haja percas, ó Pai, durante este período, ó Pai, mas que os líderes possam ser inspirados e impactados para alcançar a fé da próxima geração, para levá-las a ter um relacionamento crescente com o Senhor. Continue usando o pastor, continue usando o seu ministério, continue usando a liderança para fazer aquilo que o Senhor o chamou para fazer. E continue trabalhando nas nossas vidas para que possamos fazer tudo com excelência para o seu reino, Pai. Entregamos tudo que nós fazemos nas suas mãos e pedimos a tua direção para que o Senhor continue trabalhando em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Éder. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Um abraço. E vamos conversando. Vamos É isso aí. Continuar conversando aí, marcando esse encontro com a nossa liderança aqui da região também. Fica Amém. com Deus. Uma boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.